Palmeiras classificado num clássico com polêmicas aí contra o São Paulo, venceu por 2-1 o Palmeiras, e eu já quero começar deixando uma coisa bem clara aqui, para não botarem palavra na minha boca. Palmeiras mereceu vencer o clássico. Palmeiras foi melhor do que o São Paulo. O São Paulo não jogou futebol para ser um finalista do Campeonato Paulista. Mas, aí que tá, mas temos que falar de arbitragem. E a gente vai falar muito nesse programa hoje. Porque eu fico me questionando o seguinte: se eu falar que a Daiane não estava preparada, não tem experiência, não tem bagagem para apitar uma semifinal de Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo, será que eu vou ser chamado de machista? E aí, a minha resposta é: foda-se, eu vou falar. Eu não tô ligando se vão dizer, ai, se fosse um homem, o pilhado falaria a mesma coisa. Sim, falaria. Não tem experiência, não tem bagagem, foi colocada nessa final para fazer um showzinho à Federação Paulista depois do que foi dito pelo zagueiro do Red Bull Bragantino. Essa é a verdade. Foi nitidamente uma escalação para fazer show. Vamos dar às mulheres o empoderamento que elas merecem depois daquela declaração absurda do Gustavo Marques. E escalaram uma arbitragem que não estava preparada para uma semifinal de Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Uma vergonha o pênalti não marcado. Aí vão falar, ai, e o VAR, pilhado? O VAR também errou, mas ela estava do lado do lance. E tão ridículo quanto esse pênalti não marcado foi o pênalti marcado depois para tentar compensar um erro ridículo. Isso mostra ainda mais que ela não tem impulso ainda para ser uma árbitra de semifinal Palmeiras e São Paulo. Porque o pênalti que deu do Marlon Freitas na jogada, Marlon Freitas abre o braço para tomar ali o espaço. É ridículo. Só que aí tem que segurar as críticas. Não é uma mulher apitando. Não critique. Você vai ser chamado de machista. Eu tô cagando para quem me chamar de machista ou não. O que eu vi foi uma arbitragem péssima, foi uma arbitragem que comprometeu o clássico, deixando claro para covardes não botarem palavra na minha boca. Palmeiras não venceu por causa da arbitragem. Jogou melhor. Mas essa arbitragem, ela foi colocada para se fazer um show. Para falar, o zagueiro do Red Bull Bragantino falou aquilo, mas nós acreditamos. Agora, eu peguei aqui, para não falar que eu estou exagerando, para não falar que eu estou forçando a barra. Até hoje, a Daiane não apitou um jogo sequer de Série A. Eu pedi para minha produção, para o Kaique Lima pegar. Um jogo de Série A ela não tem apitado. Em Copa do Brasil, ela só apitou um jogo. Sabe qual? Londrina e Penedense. Foi o jogo que ela apitou em Copa do Brasil. Campeonato Paulista, primeiro clássico dela. Primeiro clássico foi esse. Logo numa semifinal, valendo vaga para uma final. E querem me dizer que escalaram a Daiane porque ela era a mais recomendada para o jogo? Não era! Ela foi escalada para se fazer um showzinho, para se dar uma resposta ao zagueiro do Red Bull Bragantino. E é isso que eu fico puto. Eu gosto
de reconhecer talento. Não me interessa se é mulher, se é homem, se é hétero, se é homossexual. Não me interessa. Agora, que tenha talento, que tenha bagagem para a escala que estiver sendo colocado. E não tinha a bagagem. Não foi por merecimento. E aí aconteceu o que aconteceu. Um pênalti bizarro, não marcado. Se aquele pênalti... Se muita gente justificar que aquele pênalti que o Gustavo Gomes com o braço assim não tem que ser marcado, não pode mais ser marcado o pênalti de mão no futebol brasileiro. Não pode, porque não tem movimento mais antinatural que esse aqui. Não tem. Era como ele estava. Contanto que quando a bola bate no braço, ele já joga o braço para trás. Na hora, ele fala, fudeu. Vai dar pênalti. E não. E o VAR foi capaz de não chamar. E o outro pênalti que ela deu para compensar, também foi uma vergonha. Então, foi um desastre. E isso tem que ser falado por alguém louco ao ponto de não ter medinho de ser chamado de machista porque criticou a arbitragem de uma mulher. Na declaração do Gustavo Marques, zagueiro do Red Bull Bragantino, ele falhou quando ele disse: uma mulher não pode ser colocada para apitar um jogo como esse. Porque ali ele generalizou. Só que hoje eu digo, a Daiane, não uma mulher, ela não estava preparada para apitar um jogo como aquele. E foi colocada só para ser uma resposta à declaração do Gustavo Marques. E agora, o que vai ter muita gente dizendo é: olha aí, ó, Gustavo Marques avisou, como eu já vi, várias. Ou seja, a Federação Paulista se colocou nessa posição. Dois erros ridículos, no pênalti não marcado e no pênalti marcado para o São Paulo. Se o VAR